Hoje é comemorado o Dia Nacional da Nutrição. Mas será que o brasileiro tem motivos para comemorar quando o assunto é se alimentar bem? Não sei, vamos lá. Dados da Academia Nacional de Medicina revelaram um aumento do número de casos de pessoas com transtornos alimentares no ano passado. O mais preocupante disso tudo é que 15% destes casos acabam em morte. O assunto é polêmico e volta e meia é lembrado como nesta sexta-feira, Dia Mundial da Saúde e da Nutrição. Em lugares assim, onde existe a busca pela saúde, o assunto anorexia ganha ainda mais repercussão. Eu acredito que a mídia, influencia bastante, as mocinhas não aceitam bem, o que vê no espelho e fica nessa aflição, nessa angústia de querer ter um corpo igual, das modelos que elas assistem aí todo dia na televisão. E com isso ela provoca esse desespero, esse estresse de querer emagrecer na marra. Eu acho que é uma coisa difícil, porque a sociedade coloca um padrão pra gente tem que seguir esse padrão, aí a gente não consegue, às vezes nem a moça que o padrão passa pra gente, a moça não tem aquele corpo. E mesmo assim a sociedade cobra da gente. Quem vê Juliana assim, toda envolvida com a atividade física, não imagina a fase conturbada que ela passou aos 18 anos. Ela teve anorexia e, na época, perdeu 12 quilos. Hoje, aos 25, a personal trainer faz questão de se lembrar de como superou a doença. Recentemente, escreveu em uma de suas redes sociais quando resolveu dar um basta no que estava passando. Eu já estava num estado onde eu tinha perdido muitos quilos, eu cheguei a perder 12 quilos em um mês e onde eu me deparei nessa situação de fraqueza extrema, de não conseguir realizar as atividades do cotidiano, simples como caminhar, como andar e tal, já estava muito fraca, onde eu pedi ajuda para minha mãe, que eu tive que contar para alguém de confiança para realmente poder me ajudar. Além da anorexia, também são transtornos alimentares, a compulsão alimentar e a bulimia. Mas com esse boom que a gente percebe, esse boom fitness pelas redes sociais e essa busca pelo corpo visto como perfeito pela sociedade, já há 2 possíveis diagnósticos de transtornos alimentares. É a vigorexia, que são aquelas pessoas obcecadas pelo corpo malhado, pelo corpo definido, mas que se olham no espelho e se acham magras. A partir daí elas começam a ter restrições de certos grupos alimentares. E aquelas outras pessoas que entram na categoria de ortorexia, que são aquelas pessoas também obcecadas por uma alimentação saudável, extremamente saudável. Com isso elas passam a se tornar antissociais, não comem mais em restaurante, casa de amigos, só em casa, e também começam a restringir certos grupos alimentares, Entre as orientações, o nutrólogo e endocrinologista também lembra que é importante respeitar as características de cada corpo. O importante é que essas pessoas, antes delas seguirem qualquer dieta da moda, dieta do momento, ou que o amigo ou que o vizinho passe para elas têm que respeitar o seu biotipo. Hoje, basicamente, nós temos 3 biotipos. O ectomorfo, que é aquele corpo magro, difícil de ganhar massa e gordura. O endomorfo, que é aquele que já é mais fácil ganhar massa e principalmente gordura, e difícil tirar essa gordura depois do corpo, perder. E aquele que é o mesomorfo, que tem grande facilidade de ganhar e até mesmo perder massa e gordura. Essas questões são genéticas e elas têm que ser levadas muito em consideração na hora de querer o corpo daquele muso ou musa fitness que tanto almejam, E a preocupação com a boa alimentação não para por aí. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, mais da metade dos brasileiros apresentam sobrepeso e 20% da população adulta está obesa. Para saber como reverter esse quadro, nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Samara Barra, que está ao lado ali de uma nutricionista. Samara, boa tarde para você. Por onde é que a gente deve começar, hein? Oi, Priscila, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, de acordo com os especialistas em nutrição, o hábito de se alimentar bem deve começar ainda nos primeiros meses de vida. Vou começar com a Carolina Gonçalves, que é nutricionista. Carolina, eu falei primeiros meses de vida, quis dizer também gestação. Deve ter esse cuidado logo que o neném
é concebida aí, né? Exatamente. A nutrição intrauterina é muito importante para o desenvolvimento e saúde do bebê. A recomendação de suplementação do probiótico, que são mix de micro-organismos, né, lactobacilos e bifidobactérias pela mamãe, fortalece o sistema imunológico do bebê, né, e a suplementação de ômega 3 também, que é um super anti-inflamatório e imunomodulador. Como que deve ser a alimentação, então, do bebê depois que nasce? Depois que nasce, o bebê até 6 meses deve ter alimentação exclusiva de leite materno. Após os 6 meses deve ser feita a alimentação complementar, tá? De colher, começando pela consistência pastosa até gradativamente atingir a consistência da alimentação da família. E como escolher esses alimentos para poder oferecer para a criança? Como é que deve ser isso? A escolha deve ser bem diversificada. Mostrei aqui algumas opções interessantes para se oferecer para a criança. Por exemplo, legumes, né? O tomatinho cereja em palito, a cenourinha, né, em tirinhas, a cenourinha dá um crocante já, é como se fosse um chips para a criança. Frutinhas que também podem ser oferecidas, né, em palitinho, como o morango, que é muito doce, vermelhinho, tem uma aceitação muito boa pela criança. Um coquinho desidratado, muito fresquinho, né, e oleaginosas ricas em gordura. E, por exemplo, um bolinho, né, um bolinho integral. Sempre prefiram bolinhos integrais, né, ricos em aveia, frutinha. Tem que ter cuidado aí com a aparência também, né? Porque as crianças acham bonito e vão querer comer. Exatamente. A dica é fazer uma florzinha, né? Um ursinho, um coração, sempre oferecer para a criança de maneira bonita. Essa alimentação saudável, a importância dela, no caso, se os pais mantiverem isso, é possível que a criança cresça mais saudável? Isso faz diferença na fase adulta? Certamente. A etiologia da obesidade, né, a causa da obesidade hoje, segundo estudos científicos, está muito relacionada com a introdução precoce de açúcar, de refrigerante, de alimentos industrializados. Então é importante incentivar o consumo de frutas e legumes, né, alimentação diversificada, colorida e prática de atividade física. Tá certo. Obrigada, viu, Carolina, pelas informações. Boa tarde. Eu volto com vocês aí no estúdio. Farley e Priscila, boa tarde. Obrigada, Samara. Boa tarde. O prato está muito bonito, viu?